Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês aqui mais uma empresa para que a gente possa conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E a empresa que nós vamos analisar hoje é uma indicação aqui de dois inscritos do nosso canal, do Fernando Monteiro da Silva e do Giovanni Viergutz. Valeu, Giovanni, valeu, Fernando, muito obrigado aí pela sugestão, espero corresponder às expectativas de vocês aí, retratar da melhor maneira possível a empresa que vocês nos sugeriram. Mas caso vocês queiram análise de alguma empresa específica, manda pra gente, entra aqui no canal Silas Degraf e manda a sua sugestão. Aproveita também, já se inscreva, dá o like e ative a sinetinha das notificações para estar sempre recebendo as informações das empresas que nós vamos disponibilizando para vocês. E naturalmente que quando a gente fala de investimentos, comprar ações de empresas, comprar ação de empresa é entrar de sócio. E nesse momento de grande turbulência econômica pela qual nós estamos passando, então temos que ter muito cuidado com quem nós vamos nos associar, né? Já que nessa crise econômica, nessa turbulência econômica, então nós devemos nos associar com quem esteja bem ou com potencialidade de crescimento para que a gente também possa crescer junto. E para isso temos que conhecer um pouquinho qual é a história dessa empresa, quem é essa empresa, o que ela faz, para onde ela vai e principalmente conhecer a sua situação econômica e financeira. E falando em investir em ações, todas as transações em ações são feitas pela Bolsa de Valores, que atualmente é a B3SA Brasil Bolsa Balcão. E é sobre a B3 que a gente vai retratar hoje. É a B3 que foi indicada pelo Fernando e pelo Giovanni, que nada mais é do que uma empresa que faz todo esse processo de intermediação entre compra e venda de ações, títulos e etc. Então é sobre essa empresa que nós vamos tratar hoje. Mas para que a gente possa conhecer o que é essa empresa, a B3, vamos contar um pouquinho da sua história. E a sua história aqui no Brasil, ela começa lá no ano de 1890, quando Emílio Rangel Pestana cria a Bolsa Livre, né? Então é o primeiro passo para a criação de uma Bolsa de Valores no Brasil, foi a Bolsa Livre, só que a Bolsa Livre ela durou pouco, durou menos de 4 anos, até porque na primeira crise econômica a Bolsa já quebrou. E aí demorou mais um pouquinho, em 1895, aí foi reaberta, surgiu novamente uma Bolsa de Valores aqui no Brasil, chamada Bolsa de Fundos Públicos de São Paulo. Já no ano de 1935, essa bolsa ela vai para o Palácio do Café em São Paulo e passa também a usar um outro nome, Bolsa Oficial de Valores de São Paulo, isso no ano de 1935. Aí ela veio se desenvolvendo até o ano de 1967, só que nessa época, o que nós tínhamos aqui não era só a Bolsa de São Paulo, a gente tinha bolsas em todos os estados, e essas bolsas, elas eram controladas pelas secretarias de finanças de cada estado, isso até o ano de 1966, 1967, quando então tudo acabou sendo centralizado na Bolsa de Valores de São Paulo. Aí tínhamos uma bolsa muito forte aqui no Brasil, que era a Bolsa do Rio de Janeiro. E a Bolsa do Rio de Janeiro, ela acaba ficando daí com a questão dos títulos públicos, e a Bolsa de São Paulo continua operando com ações. Então as duas grandes bolsas, tanto é que a do Rio de Janeiro chegou a ser maior do que a Bolsa de São Paulo. Tá? E depois daí teve uma série de problemas e acabou sendo tudo unificado na Bolsa de São Paulo, que daí passou a ser chamada Bolsa de Valores de São Paulo, Bovespa. Né? No ano de 2005, aí começa a ter toda uma transformação, porque até então, imagine como é que era a Bolsa quando não tinha internet, quando nós não tínhamos os computadores, então era tudo no viva voz, era aquela confusão, anotação num quadro negro, aquela coisa toda. E aí no ano de 2005, os pregões passaram a ser eletrônicos e acabou substituindo a bolsa de viva voz. Já no ano de 2007, a Bolsa de Valores de São Paulo se transforma também numa empresa, numa SA. Porque desde 1967, que até esqueci de citar aqui, quando as bolsas deixaram de ser comandadas pelas secretarias de finanças
dos estados, elas passaram a ter autonomia. E aí, no ano de 2007, a Bovespa se transformou também numa sociedade anônima. No ano de 2008, ocorre a fusão com a Bolsa de Mercadorias e Futuros também, e aí passaram as duas a trabalhar juntas. E já no ano de 2017, aí tivemos mais uma fusão que foi com a CETIP, Central de Custódia e Liquidação financeira dos títulos, né? Então é como se ela fosse o armazenador de todos esses títulos, é o que controla todos esses títulos, que registra todos esses títulos. Então agora a gente passou a ter a Bolsa de Valores de São Paulo, a Bolsa de Mercadorias e Futuros e passamos a ter também a CETIP, as três juntas, que daí virou B3. Brasil, Bolsa, Balcão, né? E é sobre essa empresa então que a gente vai analisar o balanço agora para saber como é que está a situação. Mas e daí, como é que funciona essa empresa? Como é que é a contabilidade dela? Ela dá lucro, não dá lucro? Ela é endividada? Ela tem dinheiro, não tem dinheiro? Enfim, tudo isso aí a gente vai saber analisando as demonstrações contábeis. Trouxe para vocês 2018, 2019, 2020 e o primeiro semestre de 2021 e com certeza vocês vão ficar surpresos. Então, vamos aos números. Então vamos aqui para a análise da B3 SA, Brasil, Bolsa e Balcão, né? Então todos nós aí que operamos na Bolsa, onde que vai também o nosso dinheiro, por onde passa o nosso investimento. Então vamos analisar quem cuida de toda essa operação e como que funciona a B3 através dos seus números. Então, considerando aqui o ano de 2018, 2019, 2020, né, como é o padrão que a gente utiliza até para manter o mesmo critério no processo de análise, e mais o primeiro semestre do ano de 2021. Para entendermos o que é o patrimônio da B3, o patrimônio dela hoje é de 37 bilhões de reais. Olha só o tamanho da B3, 37 bilhões de reais. E ela tem no seu capital de giro 7 bilhões 475 milhões de reais, sendo que em caixa ela fechou 2018 com 6 bilhões 842 milhões. Tem aqui um continhas a receber que é pequeno, né, perto do porte da empresa, mas aonde que está o peso maior da empresa? Está justamente aqui no intangível. Então o que nós vamos ter dentro desse intangível aqui? Toda a parte de software, toda a parte dos ágios também, das aquisições que a B3 faz, então elas aparecem aqui dentro do intangível. Mas a movimentação dela mesmo passa sempre aqui pelo capital de giro, pelo ativo circulante. Então o ativo circulante que representava 19,8% de tudo que a empresa possuía no ano de 2018. Já para o ano de 2019 a B3 aumenta de tamanho, vai para 40 bilhões de reais e o capital de giro aumenta para 10 bilhões 469 milhões e passa a ter uma representatividade de 26,2%. E aí ela fecha com um volume de dinheiro em caixa 9 bilhões 471 milhões de reais. Já para o ano de 2020, com toda a pandemia, com toda a crise, que por incrível que pareça, é que gerou mais movimento também para a B3. Até porque toda a movimentação que também ocorre dentro do mercado financeiro, quando os juros estão no nível mais baixo, as pessoas acabam correndo para investir na Bolsa. E aí o tamanho da B3 foi para 46 bilhões de reais e o capital de giro para 17 bilhões, e aí alcança aqui, ó, 36,9% de representatividade. E olha o volume de dinheiro em caixa, 15 bilhões 507 milhões de reais. E veja então que o intangível vai se mantendo estável ao longo do período, só que o caixa da empresa vai ficando cada vez mais reforçado. Chega no primeiro semestre do ano de 2021, o tamanho da B3 chega em 49 bilhões de reais e o capital de giro 19 bilhões 873, com 40,1% de representatividade. Então ele sai de uma representatividade de 19 e no primeiro semestre de 2021 já chega a 40%. E o volume de dinheiro em caixa chega a 18 bilhões. Então para quem tinha 6, foi para 9, foi para 15, foi para 18 bilhões, então a B3 cada vez mais capitalizada aqui em termos de recursos no seu caixa. E o ativo intangível, que é o investimento maior da empresa, ele vai permanecendo estável e vai aumentando cada vez mais o volume de dinheiro em caixa dentro da B3. Já em relação ao endividamento, o endividamento da B3 fechou 2018 com 33,5% de representatividade, totalizando 12 bilhões 628 milhões.
Já em 2019, a dívida aumenta para 14 bilhões 626, com 36,5%. Em 2020, a dívida aumenta um pouco mais, vai para 21 bilhões e agora com 47,1%. Sendo que, a partir daqui, a dívida maior ela passa a ser no longo prazo. E, finalmente, no ano de 2021, no primeiro semestre, atinge uma dívida de 26 bilhões com 54,2% de representatividade, 14 bilhões no longo prazo, 12 bilhões no curto prazo. Tá? Então está aqui o endividamento também, ele vem aumentando gradativamente a cada ano, sai de 33 para 54, mas destaca-se mais uma vez o aumento do capital de giro e principalmente o aumento do volume de dinheiro em caixa. Tá? Agora, como que é a geração de recursos dentro da B3 através das suas atividades? Ela tem aqui uma receita líquida de vendas, né, que são as receitas dos serviços que ela presta, que totalizaram em 2018 5 bilhões 351 milhões. Aumenta em 2019 para 6 bilhões 576, aumenta em 2020 para 9 bilhões 327 e nos 6 primeiros meses do ano já atinge aqui 4 bilhões 814 milhões, projetando um faturamento perto de 10 bilhões de reais para o ano de 2021. Então, depois de um crescimento aqui vai praticamente estável, talvez com uma pequena elevação em relação ao ano anterior. Agora, o que mais chama atenção na B3 é o lucro que ela gera. No ano de 2018, gerou um lucro de 2 bilhões e 88 milhões. Em 2019, um lucro de 2 bilhões e 713 milhões. Em 2020, um lucro de 4 bilhões e 150 milhões de reais. E nos 6 primeiros meses do ano, já acumula aqui um lucro de 2 bilhões e 449, também projetando um lucro em torno de 5 bilhões para o ano de 2021. E a margem, o que sobra limpo de tudo aquilo que ela presta de serviço, 39%, 41%, 44%, 50%. Então, de todos os recursos que passam pela B3, através das remunerações que ela recebe pela prestação de serviço, ela fica com praticamente 50% agora, nesse último ano, né? Então uma margem extremamente alta, então dá para se observar o quanto ela é lucrativa e o quanto ela está ficando com o seu caixa cada vez mais abarrotado de dinheiro. Então tá aqui, agora você já conhece como que é a situação econômica e financeira da B3 Brasil Bolsa e Balcão. Tá, então, conhecida mais uma empresa. E que empresa, hein? Que empresa que a gente acabou de conhecer, a B3, né? Vimos aí toda a história, toda a transformação que ela vai passando aí, tanto em termos de comportamento, como também em termos de tecnologia, e vimos aí os números da B3 que realmente são surpreendentes. E acontece assim, quando vocês me sugerem aqui análise de alguma empresa, vou confessar aqui, diversas empresas, eu não conheço mais a fundo. Então, quando você começa a fazer uma pesquisa, você até se surpreende positivamente para algumas, negativamente para outras, né? Mas todas as empresas que a gente acaba analisando aqui, elas acabam nos gerando uma certa surpresa, e a B3 foi uma grande surpresa poder analisar e poder ver o que é a B3. Então, hoje, todas as operações, quando a gente faz na Bolsa, então agora você já sabe que você está fazendo numa empresa, e essa empresa é bastante lucrativa, né? Então, a gente já conheceu aí como que funciona. E ela também, por ser uma empresa, tem as suas ações negociadas na própria B3, e agora você já pode, de repente, se achou interessante, colocar no seu radar aí para, de repente, você ser um acionista também da B3, né? Então, aqui a gente não recomenda e nem deixa de recomendar alguma empresa, não. A gente leva a informação para que você tome a sua decisão de forma consciente, sabendo o que você está fazendo para diminuir os riscos e potencializar as possibilidades de ganho, né? Dito isso, bons investimentos para vocês.